Olá! Agora a escolha é do consumidor. Quem não quiser mais receber ligações de telemarketing poderá cadastrar seu número de telefone, fixo ou móvel, no site do Procon São Paulo e bloquear as chamadas. Já para quem gosta de receber ofertas de produtos e serviços pelo telefone, nada muda. Para explicar os detalhes dessa nova regra e como ela funciona, o programa Cidadania para Todos recebe o diretor de fiscalização da Fundação Procon São Paulo, Paulo Arthur Góes, e o diretor de novos negócios do Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente, Alevir Francisco. Participe do programa enviando sugestões para o nosso e-mail. Nós voltamos após um breve intervalo. Não saia daí. Você também pode deter os que destroem o meio ambiente. Junte-se ao Greenpeace e participe ativamente enviando e-mails. Entre agora no site www.greenpeace.org.br. Juntos podemos fazer muito mais. Não há tempo a perder. Você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação e com informação, o controle é todo seu. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o Cidadania para Todos, que recebe o diretor de novos negócios do Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente, Alevir Francisco, e o diretor de fiscalização da Fundação Procon São Paulo, Paulo Arthur Góes. Olá, Paulo. Olá, Francisco. Olá. Paulo, eu queria saber como o consumidor pode aderir ao cadastro. É muito simples. Consumidor que deseja bloquear os seus telefones fixos ou móveis para o recebimento de ligações conhecidas como ligações de telemarketing, ou seja, aquelas que têm por escopo, por objetivo, a oferta de um produto ou serviço ou a divulgação de uma marca, pode bloquear, então, esses números a partir de um cadastro muito simples de ser realizado através do site da Fundação Procon, no estado de São Paulo, www.procon.sp.gov.br. Basta realizar o procedimento ali descrito e no prazo de 30 dias, ou seja, passados 30 dias, ele não pode mais receber ligações chamadas ligações de telemarketing. Certo. Ô Francisco, qual o impacto que essa nova regra gerou para as empresas? Existe hoje uma resistência das empresas em relação a essa nova lei, mas eu não consigo ver impacto grande no que diz respeito à atividade dessas empresas. Até porque hoje, em São Paulo, existe cerca de 20 milhões de linhas telefônicas ativas e 100 mil ligações representam, 100 mil linhas telefônicas representam cerca de 0,65%, o que é mínimo em relação ao que a atividade dos call centers praticam hoje em termos de telemarketing. Existe uma necessidade hoje das empresas divulgarem melhor e educarem melhor esses consumidores, porque muitos deles, em pesquisas que nós realizamos, muitos deles não têm consciência exatamente qual o impacto no dia a dia deles. Eles sabem apenas que vão deixar de receber ligações, mas não sabem se essas ligações, se ligações positivas, por exemplo, eles deixarão de receber e perderão com isso. Então eles não têm tanta noção do que vem pela frente. Eles sabem que cancelar é interessante, porque eles deixarão de receber ligações inoportunas. No entanto, eles não conseguem, quando a gente pergunta sobre o impacto, eles não conseguem mensurar, não conseguem avaliar com clareza. Então eu acho que o consumidor está pouco esclarecido. Eu acho que as empresas, ao invés de resistirem a essa nova lei, elas deveriam procurar informar melhor o consumidor para que ele, quando bloquear consciente. Certo. O Paulo, além de administrar, né, o cadastro, o Procon ele deve fiscalizar as empresas, né, para o cumprimento da lei. Como que isso será feito? As empresas que operam esse tipo de serviço, que realizam esse tipo de ligações, de ligação,
tanto as empresas de telemarketing, propriamente ditas, quanto os fornecedores de produtos ou serviços que realizam essas ligações diretamente ou através de empresas de telemarketing, devem se cadastrar no site da Fundação Procon também. Ressalte-se que esse cadastro é assim, a exemplo do cadastro do consumidor, é gratuito. E, portanto, a partir do cadastro, eles têm acesso ao banco de dados de linhas bloqueadas, somente ao número dessas linhas. Esse banco ele é atualizado diariamente, as empresas têm acesso, portanto, a esses números e podem evitar as ligações para esse tipo de linha. É lógico que os consumidores, a partir agora de 1º de maio, poderão, que já se cadastraram, portanto, lá atrás, né, quando entrou em vigor a lei, poderão realizar denúncias, uma vez que recebam ligações indesejadas para o seu telefone bloqueado. E a partir das denúncias dos consumidores é que a fiscalização poderá ser acionada e, constatada a infração, aplicar as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. E qual a punição? Em especial a multa, que de acordo com o próprio Código de Defesa do Consumidor, varia de R$ 212 a R$ 3.192.300. Por óbvio, levando-se em consideração aí o tamanho da empresa, a gravidade da infração, se auferiu ou não alguma vantagem econômica com a conduta. Francisco, as empresas elas já estão preparadas para filtrar o seu mailing nas ligações? Olha, dentro do estudo que a gente faz, eu não vi as empresas 100% preparadas. Talvez não acreditasse tanto na lei, né, que viesse. Então a gente vê muita resistência no setor também por isso. Elas não estão preparadas. Elas hoje têm uma prática de telemarketing que é agressiva, muitas vezes agressiva. Existe um código de ética no setor que a gente entende que não agregou tanto dentro do setor. Algumas empresas praticam, outras não. Por isso que as pessoas, os consumidores, continuam recebendo ligações fora do horário, porque no Código de Ética ele cita horário limite de ligação até as 8 horas ou antes das 10 horas da manhã, no sábado não pode ligar, enfim. Existe uma série de regras desse novo Código de Ética, né, essa autorregulamentação, que não é cumprida. Então, eu acho que existe um despreparo, sim, e existe uma resistência até por conta de sensação de perda ou percepção de perda futura com relação ao negócio do setor. Mas eu não acredito que a lei venha a prejudicar o setor. Eu acho até que vai facilitar, vai melhorar em relação às ligações. Antes o setor ligava para consumidores que não queriam receber, então as ligações eram inúteis mesmo. Então isso muda a partir do momento que você sabe quem não quer receber. Exatamente. Você não perde tempo ligando. Era essa a minha próxima pergunta, que agora com o cadastro as empresas elas não vão desperdiçar nem seu tempo, nem dinheiro com pessoas que não querem. Exatamente, e a ligação é cara. Uma ligação, um operador de telemarketing tentando convencer um consumidor a comprar um produto que ele não quer, é muito caro, porque você perde tempo. Você está ligando para um celular ou ligando para um telefone fixo, isso é custo, né? Então eu vejo como positivo e vejo como um complemento ao Código de Defesa do Consumidor, no artigo que ele fala que o consumidor ele tem direito à liberdade de escolha. E essa é uma opção, a liberdade de escolha. Ele pode escolher querer receber ou não as ligações de telemarketing. Então é possível afirmar que essa nova lei, ela auxilia também as empresas? Auxilia. Nós do Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente, enxergamos assim, como uma lei positiva também para o setor. Embora o setor mantenha uma resistência em relação a essa nova lei. Eles ainda não veem isso como... Ainda não veem, falam, alguns representantes do setor falam em demissão, que vai gerar demissão em São Paulo, o que eu não acredito. É um setor que mais cresce no Brasil, o setor de telemarketing, de call center. Não consigo enxergar esse monte de demissão que eles divulgam na mídia. Eu acho até que só tem a crescer com a lei 6.523, o decreto-lei do Ministério da Justiça. Isso trouxe um boom no setor, o setor vem crescendo a cada mês. Eu não consigo ver isso como negativo. Eu acho que a lei só ajuda o consumidor e ajuda as empresas. Ô Paulo, existe um limite de linhas que o consumidor pode cadastrar? Não há limite. No primeiro acesso à página, ao formulário de cadastro, ele vai poder cadastrar apenas 5 números. Entretanto,
após esse cadastro, ele recebe uma senha e pode, com essa senha, editar os seus dados, editar o cadastro e acrescentar quantas linhas desejar. Hoje, até semana passada, nós já havíamos recebido no cadastro cerca de 190 mil consumidores e praticamente 400 mil linhas cadastradas. Esse é o dado mais recente que eu tenho. E também mais de 200 empresas já cadastradas, colhendo essas informações para não realizar essas ligações, o que demonstra realmente que uma parte das empresas significativa, porque temos ali as grandes líderes de mercado na área de telemarketing, call center, contact center, enfim, que já se cadastraram e parece que estão aderindo à lei, e eu concordo em gênero, número e grau com o Francisco, nesse sentido de que é positivo também para o fornecedor, também para a empresa, que vai otimizar, vai maximizar o seu tempo, vai ganhar em eficiência nas suas ligações. Exatamente. Eu tenho uma pergunta. Quando você disse que as empresas podem se cadastrar, as empresas já estão se cadastrando, existe algum custo para esse cadastro? Nenhum, é absolutamente gratuito. Legal. O Paulo, e assim, passados 30 dias, né, depois que o consumidor fez o seu cadastro, se ele te receber alguma ligação, como que ele deve proceder para registrar a queixa? Ele deve, pela internet também, ele deve procurar um PROCON, como ele deve proceder? Preferencialmente pela internet, onde vão ser colocados à disposição todas as instruções, todos os meios para o consumidor poder realizar a sua denúncia. Mas, se eventualmente ele preferir, ele pode fazer pessoalmente num dos postos de atendimento do PROCON. É exatamente isso que eu ia perguntar, porque aquelas pessoas que não têm acesso à internet, como que elas podem proceder realmente? Uma vez no posto do PROCON, essa pessoa vai ser orientada a realizar essa reclamação por meio da internet. Vai ser facilitado esse processo para ela, mas se mesmo assim ela desejar realizar isso pessoalmente também. E para o próprio cadastro, né, de bloqueio das ligações, também pode ser feito pessoalmente no PROCON? O cadastro só pode ser feito pela internet, mas o consumidor que não tem acesso à internet, ele pode ir até um posto do PROCON, ele vai através do PROCON, no poupa-tempo mesmo, onde estão instalados os postos da Fundação PROCON, ele vai ter acesso, pelo Acessa São Paulo, pelo e-poupa-tempo, ao meio eletrônico para poder se cadastrar e eventualmente bloquear os números de telefone que desejar. Nós vamos agora acompanhar as ações da Secretaria da Justiça e seus órgãos vinculados no quadro Giro da Cidadania. Confira! No início de abril, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP, implantou mais um assentamento na região do Pontal do Paranapanema. O município contemplado foi Presidente Venceslau. A área, batizada de assentamento São Camilo, é a terceira já implantada neste ano. A próxima será Santa Teresa, no município de Euclides da Cunha, que beneficiará 46 famílias. No próximo dia 18, a Fundação PROCON São Paulo oferece o curso básico sobre os direitos dos consumidores voltado para fornecedores. O objetivo é apresentar ao fornecedor elementos presentes no Código de Defesa do Consumidor, ilustrados com exemplos dos problemas mais frequentes. Serão abertas 60 vagas para o curso, que acontece das 9 às 17 horas no auditório do PROCON, localizado na Rua Barra Funda, 930, em São Paulo. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site do PROCON, no www.procon.sp.gov.br ou pelo telefone 3824-7065. Voltaremos no próximo bloco com a segunda parte do bate-papo sobre a nova lei do telemarketing. Fique com a gente! O conhecimento é o que fez Santos Dumont e é o que vai fazer você. Mackenzie, excelência no ensino da educação básica à pós-graduação.
Voltamos com o programa Cidadania para Todos. Francisco, há um mecanismo que permite o consumidor filtrar o recebimento, né, de ligações de apenas algumas empresas. Você acredita que isso estimulará as empresas a criar elos mais fortes com o consumidor? A gente sempre trabalha, o Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente sempre procura trabalhar na educação do empresário, do diretor, do gestor das empresas, para atuarem de forma coerente, de acordo com o que pensa o consumidor, o cliente dele, né? Então, por isso que a gente relações com o cliente. Então, você tem que melhorar e aproximar essa relação. Sem dúvida que um mecanismo de filtro do consumidor vai melhorar a relação, porque ele vai otimizar, aquilo que disse o Paulo, vai otimizar, vai maximizar essa relação e vai trazer proximidade com o cliente que realmente interessa, né? Certo. O Paulo, essa empresa, ela só vale para empresas e consumidores, né, que atuam em São Paulo. Mas se o consumidor se cadastrar e uma empresa de outro estado continuar fazendo essas ligações? Esse esclarecimento é importante. Apenas linhas do estado de São Paulo podem ser bloqueadas. Portanto, DDDs 11 até 19, se eu não me engano. Então, apenas linhas do estado de São Paulo, fixas ou móveis, celular ou residencial, ou, enfim, ou comercial. Mas, uma vez bloqueada a linha, ela não pode receber ligações de telemarketing passados 30 dias de qualquer empresa do Brasil. Tá. Ou seja, não importa se a empresa está em São Paulo, no Rio, em Manaus, em Salvador, enfim, não podem realizar ligações para esse número, porque a lei protege o consumidor paulista contra ligações de telemarketing. E aí, consideradas quaisquer ligações, não importa a origem, de onde originadas essas ligações. E é possível desbloquear a sua linha? Sempre, o consumidor decide quando quer bloquear, quando quer desbloquear. Importante, somente o titular da linha pode realizar esse procedimento. Ele preenche uma declaração de responsabilidade, fornece seus dados, então somente o consumidor titular da linha é que pode bloquear ou desbloquear essa linha. Você já citou, a gente já falou disso no outro bloco, mas eu achava importante reforçar que as empresas, elas não têm acesso a dado nenhum, né, do consumidor, a não ser o número do telefone. Somente o número da linha, mais nada. E também você tocou num assunto importante, que é a possibilidade do consumidor autorizar determinadas empresas com as quais deseja manter um relacionamento a realizarem esse tipo de ligação para ele. Para isso, ele pode, pelo próprio meio eletrônico, pela própria internet, preencher um formulário, assinando esse formulário, entregando à empresa, ou a empresa pode colher dele essa assinatura no formulário, certo, e devendo então guardar consigo. Lembrando, todavia, que jamais qualquer empresa poderá condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao preenchimento do formulário pelo consumidor. Certo. Ou então qualquer vantagem condicionada ao preenchimento desse formulário. É algo espontâneo e não forçado. O Francisco, quase 200 mil pessoas, né, já aderiram ao cadastro, né, ao bloqueio, como o Paulo citou, são 190 mil, né, o dado mais recente. O que esse resultado significa para as empresas e como que elas podem e devem agir a partir de agora? Bom, elas têm que seguir a lei, acima de tudo, né? Se o consumidor não quer receber ligação, não vamos ligar para ele, não tem que ligar, né? Agora, o impacto disso, aquilo que eu falei no início, o filtro, a otimização do recurso do operador de telemarketing, ele vai ligar para quem realmente tem interesse e a gente enxerga esse número como um anseio mesmo do consumidor em ter a opção de não receber ligações incômodas, porque para muitos as ligações são incômodas. Agora eu não sei, eu acho que tanto as empresas, né, até por interesse delas, quanto o PROCON, deveria procurar educar mais o consumidor, esclarecer mais o consumidor. Eu acho que ele não está 100% esclarecido em relação a essa nova lei, ele não conhece, ele não tem a percepção clara dos impactos no dia a dia deles. Ele sabe que bloquear é legal, porque eu não vou receber ligação, mas ele não sabe o que ele perde com isso. Quando você pergunta se ele vai perder alguma coisa, se ele tem noção das perdas, ele fica na retranca, né, vamos dizer assim. Então eu acho que falta um pouco mais de esclarecimento, mais informação
ao consumidor, tanto das empresas, que eu acho que o interesse delas, elas têm que se movimentar, têm que montar uma agenda positiva de comunicação, para comunicar melhor, falar melhor com esse consumidor, e eu acho que o PROCON, dentro do dever dele, dentro das funções do PROCON, né, comunicar e informar o consumidor. O Francisco, há outras mudanças, né, que foram reguladas no atendimento ao cliente e que ainda não foram totalmente absorvidas pelo setor. Quais são os empecilhos? Dentro dessas leis que surgiram, tem o decreto 6523, que eu citei anteriormente. Esse, em especial, ele requer um investimento do setor para poder se adequar. E isso tem encontrado, na verdade, a percepção nossa em relação a esse decreto foi, eu acho que o setor não acreditou muito no decreto. Então, o decreto foi discutido durante o ano passado com o DPDC, que é o órgão federal que regulamenta, que compõe os PROCONs, né? Foi debatido, o decreto foi debatido, foi assinado pelo presidente Lula em 31/7/2008, e as empresas tiveram 4 meses para poder se adequar e não houve essa adequação na grande maioria das empresas. A gente teve essa percepção em vários testes que fizemos, inclusive os PROCONs fizeram testes, também tiveram o mesmo resultado, e em especial as empresas de telefonia. Eu acho que elas não acreditaram que o decreto fosse à frente. E eu acho que esse descrédito nas leis brasileiras é o grande empecilho da adequação. Então, quando existe punição de fato, quando existe rigor nas leis, eu acho que elas funcionam melhor. Infelizmente, é assim no Brasil, né? Então, o grande motivo para a lei não pegar 100% das empresas foi o descrédito. Eu acho que o DPDC e os PROCONs têm trabalhado muito nisso. Nós também temos trabalhado muito nisso, em parceria com mídias, para poder evitar que caia no descrédito e que a coisa funcione de verdade. Então, o grande motivo, na minha opinião, é essa. Não sei se o Paulo tem algum complemento em relação a isso, que é polêmico. Não, o decreto que regulamenta o SAC, no Serviço de Atendimento aos Clientes, ele, na nossa visão, vamos dizer assim, ele inverte uma lógica que existia, ele vem com o objetivo de inverter uma lógica antes existente de que os problemas dos consumidores com as empresas são resolvidos no PROCON. Não, os problemas dos consumidores com as empresas têm que ser resolvidos em primeira instância com as empresas. Uhum. Então, nós, com muita atenção, trabalhamos em cima do decreto, já concluímos recentemente uma segunda operação de fiscalização aqui em São Paulo, percebemos uma melhora em relação à primeira, mas ainda há muito que se caminhar. Estamos um pouco melhores no que diz respeito a aspectos formais da legislação, como, por exemplo, os menus, que têm agora opções de atendimento, cancelamento, enfim. Mas o grande objetivo do decreto, que é a solução dos problemas, o que o decreto procura? Que a empresa solucione o problema do consumidor, porque se verificou que esses problemas muitas vezes são simples e são resolvidos no PROCON. Ora, se o PROCON resolve, por que não resolver na própria empresa? Porque a pessoa precisa se deslocar até a órgão de defesa do consumidor, enfrentar filas, porque são muitas pessoas. Então, realmente, e agora nós vamos fazer esse teste agora, proximamente vamos realizar uma grande pesquisa para verificar se realmente os problemas estão sendo solucionados ou não. E vamos adotar outras medidas mais, digamos, contundentes, porque só multas não significam adequação. Nós queremos efetiva adequação do comportamento dessas empresas. Chegamos ao final de mais um Cidadania para Todos, que abordou a nova lei do telemarketing. Gostaria de agradecer a presença do diretor de novos negócios do Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente, Alevir Francisco. Obrigado. E o diretor de fiscalização da Fundação PROCON São Paulo, Paulo Arthur Góes. Muito obrigado. E para você que está nos assistindo, obrigada pela audiência e até o próximo programa.
simples ato para você pode ser uma grande realização para quem tem algum tipo de limitação. Foi pensando nisso que o Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie comprou uma impressora Braille. Agora, os alunos e funcionários portadores de deficiência visual podem se inserir com mais facilidade na vida acadêmica. Na inauguração da impressora, os alunos puderam conhecer um pouco da história de Dorina Novil, idealizadora e responsável pela Fundação Dorina Novil para Cegos. Ela realizou uma palestra sobre a questão do aperfeiçoamento profissional para a inclusão social e comentou a iniciativa do Mackenzie. E é um reconhecimento da necessidade do aluno que é cego como do aluno vidente. Foi inaugurada no dia 31 de março, no campus de São Paulo, uma pista de caminhada. O projeto é uma iniciativa do programa Qualimac, que visa, através da prática física, desenvolver uma melhor qualidade de vida, como explica o professor Antenor Magno. O Qualimac é um programa de extensão do Centro de Ciências Biológicas da Saúde que tem por objetivo proporcionar aos colaboradores, professores e demais funcionários do Mackenzie uma melhor qualidade de vida. A caminhada inaugural reuniu colaboradores e funcionários do Mackenzie, que antes fizeram um aquecimento para encarar os 720 metros e quase 10 minutos de percurso. Eu achei que a caminhada foi interessante, é um projeto bem legal do CCBS, espero que tenha outras vezes, realmente ajuda e motiva as pessoas que frequentam a academia e aquelas que não frequentam também a estar observando e começar a frequentar. A caminhada será realizada sempre às terças e quintas-feiras, às 6h30 da manhã, sendo mais uma opção para a prática de atividade física no ambiente de trabalho.